Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos falar de algumas particularidades, vamos assim dizer, dos umbrais do nosso planeta Terra. Sabemos que o umbral é um local onde espíritos que ainda estão, tipo, nas trevas, né, que não tem outra forma de nomear, e são levados para lá. Eles não são levados por ninguém, eles são levados por eles próprios, pelas suas próprias consciências degradantes daqui das vidas que passam, né, aqui na Terra. Por isso que eu estou sempre falando nessa questão de sermos bons, de sermos compassivos com as pessoas, termos paciência, vivermos uma vida melhor, sem vícios, procurarmos ser muito bons, não é? Para poder a gente não cair nisso aí. Nos umbrais, nessas localidades, existem pontos de socorro. Os postos de socorro, eles se assemelham aos hospitais aqui da Terra, e eles se encontram espalhados por regiões sombrias do umbral. Nesses locais de ajuda, semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma colônia de nível superior, né? Geralmente, esses pontos de socorro do umbral, ele é vinculado a uma dessas colônias que a gente fala aqui, que vamos futuramente falar de outras colônias, né? Falamos de duas agora nesse vídeo que passamos, falando de colônias, e falaremos de particularidades de outras colônias também. Desses postos de socorro, a gente encontra espíritos missionários, né? Vindo de regiões mais elevadas, que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. Ou seja, sempre tem espíritos lá no umbral que estão pedindo ajuda. E esses espíritos que trabalham nesses postos são espíritos vindo de regiões mais avançadas, como missionários, para ajudar. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, ele é levado para uma colônia, onde terá e será tratado e passará por seu tempo estudando e realizando tarefas úteis. Tipo o André Luiz, né? Quando ele conta que ele passou 8 anos no umbral, porque ele estava como uma pessoa que acabou com a vida por ele mesmo, autodestrutiva, né? Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. Porque bebia e comia muito. No filme Nosso Lar, o número 1, a gente vê ele contando por que ele foi considerado isso e passou 8 anos no umbral. Então, quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança, revolta, acabam retornando espontaneamente para os lugares de onde saíram. Continuamos sempre com o nosso livre-arbítrio, né? Sempre temos um livre-arbítrio, não tem jeito, né? O nosso livre-arbítrio, ele é tanto na Terra como encarnados, como no plano astral espiritual, como desencarnados. Os postos de socorro, eles não são cidades, mas alguns deles possuem grande dimensão, se assemelhando a uma pequena cidade no meio do umbral. Muitos ficam nas regiões periféricas do umbral, né? Tem o umbral, aí muitos desses postos de socorro ficam por ali, por volta, esperando esses espíritos, às vezes, que chegam próximos daquela região da fronteira e que querem ajuda. Os missionários vão lá e resgatam. Vocês estão compreendendo? Isso aí é uma das particularidades do umbral, que temos os postos de socorro. Ali se realiza constante ataques às instalações dos postos, porque nessa fronteira os espíritos maus, eles vão para ali para não deixar quem está no umbral sair, sabe? Eles não deixam, é como se fosse um local aqui da Terra que a gente conhece muito, que a gente ouve muito falar, né? Todos os postos possuem sofisticados sistemas de segurança que monitoram as regiões e ao redor do posto. Sensores detectam a presença de vibrações a um raio de 3 quilômetros do posto.
Sistemas de defesa que emitem descargas elétricas são utilizados para afastar os atacantes. Os choques gerados pela força os fazem recuar, já que eles os fazem sentir dores insuportáveis. Entenderam? Eles ainda estão muito ligados ao mundo que deixaram aqui na Terra. Por isso eles acham que lá é a mesma coisa que aqui. Quando a gente escuta falar aí na TV, né, diversas aí reportagens dizendo que a polícia matou A, B, C, um bando deles, eles vão tudo para o umbral. Não tem como, porque eles são meliantes aqui na Terra, para eles continuam, tudo que eles fazem aqui continua lá. Então, eles sentem dores, sentem grande agonia, sofrimento, eles sofrem de doenças, ferimentos, mutilações, olha só, eles continuam sofrendo disso, gente, continuam sofrendo. Os núcleos são, além das cidades que a gente encontra, a gente também encontra os núcleos, né? Os núcleos, eles não constituem uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Sabemos que o espírito, quando ele desencarna, ele, pela vibração, ele vai procurar locais que vibra na mesma situação dele. Por isso eles são levados para lá, não é ninguém que leva, eles mesmos se levam, vamos dizer assim. Os grupamentos maiores e mais conhecidos são dos que tiram a própria vida, né? Os que tiram a própria vida são um dos maiores grupamentos que se conhece. E os mais conhecidos. Esses núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e nos vales. Por serem espíritos, olha só que interessante agora, pessoal, por serem espíritos perturbados, são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e por isso não são aceitos nem levados para as cidades em volta, porque este vale de quem tira a própria vida, né, ele é muito cheio, mas muitos ali já estão ali tentando se recobrar de alguma coisa, como André Luiz, né, que ele contou da vida dele, mas eles são considerados inúteis por aqueles que comandam os umbrais. Nós vamos ver agora os que comandam os umbrais, né? Sempre tem aquele espírito que é o xerife, né, do local. E o umbral também tem esses xerifes do local, né? Os bons tentam resgatar aqueles que desejam sair dali, por terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombetarem ou para maltratarem inimigos que lá se encontram em desespero. Não é difícil imaginar um local com centenas de milhares de pessoas que cometeram essas atrocidades contra a própria vida, né? Todas ali unidas, sem entender o que está acontecendo, já que não estão mortas como desejariam estar, ainda acham que estão vivas, estão sentindo tudo. Quem tirou a própria vida por gás vai continuar inalando o cheiro de gás. Quem tirou a própria vida com um tiro na cabeça vai continuar sentindo as atrocidades e as dores de um tiro na cabeça, e por aí vai. Todos que tiraram a própria vida vão continuar sentindo, então ficam perturbados, porque não estão entendendo como ele está vivo ali, como ele está se sentindo vivo. Existem os núcleos também de dependentes químicos, onde também existem pequenas cidades. Existem algumas poucas cidades de dependentes químicos de porte grande ainda no umbral, tá bom, gente? Ainda existe. Realizam-se em grandes festas e são cidades movimentadas. São essas cidades que os mentores têm grande potencial de trabalho, né? Os missionários, porque são cidades que ainda estão muito repletas de habitantes, né? E os mentores que carregam essas pessoas para outro lugar, para os postos de socorro, tem essa missão, então fica ali meio que complicado, porque ele precisa compreender que ele vai ter que sair dali e o que aconteceu com ele. Como eu acabei de falar, ele é um espírito perturbado e ele precisa saber o que está acontecendo, não é isso? Então, como são cidades ainda tem festas e grandes movimentos, fica um pouco mais difícil esse trabalho ser realizado, né? Então, e existem também muita psicografia, os mentores falam muito de uma região de pessoas, de dependentes químicos, chamada de Vale das Bonecas. Esses dependentes químicos, quando eles perdem o corpo físico aqui na Terra, eles vão para esse Vale das Bonecas.
Tem muitos cantores, atrizes aí, atores, né, de todas as formas do mundo artístico, que quando desencarna por meio de drogas, eles vão, né, os dependentes químicos, eles vão para lá. Eles ficam um bom tempo nesse Vale das Bonecas, por isso é muito perigoso. Lá também tem, pessoal, uma cidade que é o nome de Tongo. Ela é liderada por um rei. Porque todas essas cidades que nós estamos falando aqui, todos esses núcleos, eles têm alguém tomando conta, como eu acabei de falar, como se fosse um xerife. Nesse caso, é a lei do que se impõe, né? É a lei daquele que vai se impor pelos que são ainda muito dependentes, que não sabem o que está acontecendo, porque esses que comandam são pessoas inteligentes, eles continuam tendo a inteligência, né? Então eles comandam os que são menos inteligentes, os que não sabem o que está acontecendo. Então essa cidade de Tongo, ela tem até um rei lá. Então, gente, para todo tipo de vício na carne, existem cidades e núcleos de pessoas com esses vícios. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras, existem cidades de compulsivos sexuais. Todas essas pessoas que são compulsivas sexuais, de filmes pornográficos, também têm esses núcleos no umbral de problemas de pessoas que desencarnaram por motivos sexuais. As dos alcoólatras também. Muitos, né? Já conheci pessoas que desencarnaram porque bebiam muito, né? Bebidas alcoólicas. Então deu coma alcoólico e as pessoas desencarnaram. Então todas as pessoas que têm vício costumam visitar o planeta Terra em bandos para sugarem as energias prazerosas dos vivos que possuem os mesmos vícios. Já vimos isso em vídeo, né, pessoal? Que eles ficam sugando como obsessores, às vezes não é nem obsessor de outra vida, porque a pessoa que está usando daquilo é um potencial para ser sugado deles, né? Porque eles têm que usar alguém, já que eles estão ainda em nível material, né? De certo estão em nível abaixo de 100 mil angstroms, até 30 mil angstroms, que eu considero até 30 mil angstroms. Esses problemas são oriundos de espíritos que ainda estão agarrados à matéria. E é também comum a existência de núcleos de marginais, locais onde estão reunidos assaltantes, assassinos, ladrões, traficantes e outros tipos de criminosos em sintonia mútua. Eles estão em sintonia mútua. Vocês estão vendo aqui, por esse nosso estudo, como os núcleos e as cidades do umbral ainda são divididas, né? Ainda tem aquelas particularidades cada uma, e grandes tempestades de chuva e raios ocorrem em todo o tempo no umbral, tá? E o umbral, ele faz parte de cada parte. Se choveu aqui, por exemplo, numa região do Brasil, chove na região do umbral lá, a que tem acesso a essa mesma cidade. Então chove muito por quê? Para poder limpar os excessos de energias negativas acumuladas no solo e no ar. E está acontecendo muito isso, pessoal. Essas cidades, tribos e vilarejos do umbral normalmente possuem chefes ou líderes. São pessoas inteligentes, com capacidade de liderança, que costumam controlar, dominar e explorar as almas que naquelas cidades residem. Como se pode ver, não é muito diferente da vida aqui na Terra, né? Exercem seu controle a partir do medo, das mentiras, da escravidão e de regras rígidas e violência. Vocês estão vendo que é a mesma coisa daqui. Quando eu falei no último vídeo, lá no finalzinho do vídeo do nível quântico, eu alertei a vocês, né, do medo, da falta do controle da emoção, que é muito importante. As pessoas que ficam vendo essas coisas na internet, gente que controla as mentes, sendo usadas para controlar as mentes. É praticamente igual. Aquele controlador controla as almas mais frágeis, vamos dizer assim, né? As almas que não conseguem se controlar, né? As almas que não fazem uma oração. As almas que são empenhadas em ficar só por aí afora no mundo material, né, acreditando em todas as mentiradas que botam na internet. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Para vocês tomarem conta direitinho do que vocês veem. Não acreditarem em qualquer coisa, não é?
saírem dos vícios, saírem de tudo isso que a gente vê por aí, que está descontrolando a vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer pergunta, façam no comentário deste vídeo. Deus abençoe a todos. Paz, saúde, proteção, amparo para todos. Até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos aos nossos canais nas redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, tá? Tô botando muita coisinha lá no TikTok. Então, vamos ver nossos vídeos e vamos comentar aqui neste vídeo, ok? Fiquem com Deus.